E nós vamos abrir Zacarias. Acho que tem o texto aqui na próxima tela. Está aqui. Zacarias 3:8. Zacarias 3:8. Vamos ver juntos aqui comigo? Juntos. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Louvado seja o Senhor. Portanto, homens portentosos não é uma criação que nós estamos estabelecendo como marca, como um tema. É uma expressão que o Senhor a registrou na palavra. E é importante destacar que é uma menção a partir daquilo que o olhar do Senhor estava enxergando. Olha bem, foi falado aqui sobre o olhar do Senhor, né, que constrange, o olhar que traz a clareza de quem somos, de como estamos. E aqui era também o olhar do Senhor que estava então sendo proferido a partir de Josué e dos seus companheiros. Talvez, né, isso remeta claramente a esta reunião aqui para nós. Agora imaginem que este Senhor, com esse olhar doce, com este olhar de amor, ele se achegasse aqui e ele então nos abordasse, fazendo, por exemplo, algumas colocações. Por que vocês estão sendo tão descomprometidos com aquilo que eu tenho falado? Já pensou o Senhor nos abordando sobre isso? Por que vocês não estão buscando na minha presença a direção, os dons? Por que vocês estão sendo tão superficiais? Por que alguns de vocês cobram da igreja coisa que vocês não estão vivendo? Por que alguns de vocês não valorizam o meu ensino na escola bíblica dominical? Por que alguns de vocês não sentem falta dos meus pequeninos na escola bíblica dominical? Estão achando que está tudo bem? Por que alguns de vocês estão como paroleiros? A palavra fala sobre essa palavra, né? Ficou a expressão de falta com a verdade, pessoas que ficam falando coisas que não nos compete dizer. Porque vocês, em alguns momentos, estão sendo uns igreja de Paulo. Talvez aqui nós pudéssemos até mudar, em Porto Velho dizer uns igreja de clave, os clavistas, outros os junistas, lá chamaram de juninos, aí fica pior ainda, né? Outros os sebastianistas, outros os laricistas, não sei se existe isso. Esse é o pior, talvez. Por que vocês fazem isso? Por que estão agindo assim? Talvez se eles aparecessem aqui e nos perguntassem, até voltado para as irmãs, por que vocês estão expondo tanto o corpo de vocês? Por que vocês estão sendo como as mulheres que estão distante de mim? Roupas extravagantes. A quem vocês querem chamar a atenção? Você pensou se nós fôssemos por esta coragem? Observe, eu falei de uma série de coisas que não acontecem com nós. Afinal, ele não precisa tratar conosco assim. Nós não somos paroleiros. Nós não estamos vestindo roupa curta. Não, nós amamos a escola bíblica dominical. Houve um pastor que um dia fez uma frase, eu não aceito ela, mas eu sei que ele estava falando a verdade, mas eu não aceito. Quer saber?
quem são salvos, vai numa escola bíblica dominical. Eu não posso aceitar. Então, observe que eu toquei em pontos que foram falados, né? Mas que eu sei que não tem nada a ver conosco. Então nós podemos continuar. Não nos enquadramos nisso. Mas vamos ver então, a partir da palavra, nós estamos nos tornando igreja madura aqui na nossa região, na nossa área. Já tem igrejas celebrando perto de 30 anos, não é isso? Algumas 25 anos. 29. Vilhena vai celebrar agora dia 30 de janeiro do ano que vem 20 anos. As nossas igrejas estão alcançando uma idade que se chama do que mesmo essa idade? Maioridade, mas tem um outro nome que se dá, está ficando mais madura, mais experiente, mais responsável. Imaginem quanto o Senhor já nos ensinou. Nós não vamos lembrar da história da igreja dos 2000 anos, não. Vamos lembrar das nossas igrejas aqui, umas com 10, outras com 15, outras com 20. Você se lembra quantas palavras o Senhor já nos deu aqui? Quantos ensinos? Imagine que você tivesse que ir num médico ou num profissional para determinada situação, e você soubesse o seguinte: olha, aquele profissional tem 20 anos de experiência, aquele tem 30 anos de experiência. Você ia se sentir mais seguro para ir com ele? Sim ou não? Sim. O que você ia esperar dele quando ele abrisse a boca? Experiência. Bons conselhos, não é isso? Bons conselhos. Você ia esperar dele que aquilo que ele dissesse precisava ser vivido. Será que nosso tempo de igreja já nos estamos levando a isso? Há algum tempo eu presenciei alguns professores conversando sobre a turma deles. Dois professores começaram a dizer assim: rapaz, que coisa boa. Aí um que começou a dizer assim: lembrei do fulano de tal. Rapaz, esse menino estudou comigo, fez a universidade, dois professores doutores. Mas o menino é um ótimo profissional. Havia uma alegria no semblante do professor. E daqui a pouco ele lembrou o nome de outra pessoa. Rapaz, e aquele menino? Que coisa maravilhosa. Mas de repente o semblante dele mudou, e ele começou a lembrar das pessoas que não haviam se destacado. E o professor dizia assim: rapaz, mas a gente se empenhou, a gente ensinou, a gente se esforçou. Por que essas pessoas não se deram bem? Por que essas pessoas não estão bem? Por que essas pessoas não cresceram? Havia uma clara divisão de semblantes. Nesse tempo nosso de igreja, o bom mestre, olhando para a nossa vida nesse final deste ano, qual vai ser o semblante dele sobre nossas vidas? Eles estão guardando meu ensino, eles estão vivendo meu ensino. Ou ele vai se entristecer em falar, revelar, apontar e haver uma resistência ou rejeição? Qual vai ser? Como é que o mestre olha para nós? Como é que ele enxerga isso? Aqueles professores não podiam mais, eles não tinham mais condição de voltar atrás, eles não podiam fazer nada pelas pessoas que haviam falhado. Mas o mestre que está aqui hoje pode fazer. Se há um reconhecimento que hoje o bom, o amado, que foi dito aqui, com o seu olhar, pode olhar para nós e ver em nós que essas colocações que foram feitas no começo, elas
temos uma oportunidade. E nessa palavra, nós vamos enxergar alguns aspectos nesse sentido. O propósito do Senhor, quando Ele olhou para Josué, e aqui nós podemos dizer, né? Josué pode ser os pastores que estão aqui, e os companheiros que estão sentados na frente deles são quem? Aí. Então, Josué pode ser o pastor que está aqui, e todos que estão sentados aqui. Mas Josué também pode ser todas as nossas vidas, e os companheiros quem? A igreja que está lá, ó. A igreja que fica sentada ouvindo o obreiro, a criança que fica sentada ouvindo a professora, que fica ouvindo o diácono. Mas aí nós vamos enxergar como é que o Senhor tratou naquilo que Ele identificou. Por favor, pode passar. Então, se irmãos quiserem abrir as nossas Bíblias, vocês vão poder contemplar Zacarias, no capítulo 3. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, acontecem algumas coisas interessantes. A palavra informa que o Senhor revelou, o Senhor mostrou a Zacarias, então o Senhor revelou a ele qual era o contexto. Havia um contexto que estava estabelecido. Havia um contexto que havia o sacerdote Josué, havia o Senhor, ou seja, os anjos do Senhor que estavam de frente com ele, e havia um outro elemento que era Satanás, o mal. E o Senhor disse, olha, eu tentei fazer a figura aqui, o Senhor disse, o sacerdote, na frente dele está o Senhor, na frente dele, é o que fala a palavra, de frente de ti está o anjo do Senhor, está lá em Zacarias. Mas a palavra diz assim, olha, a sua mão direita está Satanás. Eu queria fazer um teste aqui agora, eu fiz lá em Porto Velho, vamos ver se aqui passa também. Por favor, levanta a mão para mim, quantos canhotos tem aqui? Prestem bem atenção, quantos canhotos tem? Estão vendo? Agora abaixa o canhoto, levanta a mão resta. Ah, então, ganhamos! Não ganhamos? Então, o que ele disse aqui? A sua mão direita, não pense os canhotos que está falando do ato da mão sua, tá bom? Que você está dispensado de meditar sobre isso. Mas ele estava dizendo o seguinte, que a maior parte, porque a mão direita ela prevaleceu, ou seja, a maior parte dos nossos comportamentos, eles estão ligados, precisam ser vigiados por nós, porque eles estão sendo capazes de se servir do quê? Se servir daquele que é o inimigo. A sua mão direita, ou seja, está muito perto de você. Você tem uma tendência de se servir daquilo que está à sua mão direita. E olha, cada um aqui precisa desse tempo que nós estamos, né? Essa tão clara definição que está sendo mapeada sobre a terra, de ser, de estar servo, de não ser, de não estar servo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E ele chamou esse inimigo de algo muito interessante, está aí na palavra. No versículo 2, no finalzinho, ele disse assim: esse Satanás não é este um tição tirado do fogo? Ele faz uma pergunta. Aí eu pergunto para vocês: um tição tirado do fogo, então implica dizer que é o quê? Era algo que estava inserido numa chama. E o que aconteceu com ele em determinado momento? Ele saiu. Opa, peraí, eu não quero mais fazer parte dessa chama. Agora eu quero ser fogo sozinho. E um tição fora do fogo, o que ele está sujeito a fazer? A apagar. Vocês estão entendendo de tição, hein? O que mais então? E o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar. Agora imaginem do altar saindo um tição de fumaça. Como que vai ficar as pessoas na igreja? Elas vão ficar muito agradáveis, irmão? Vão se sentir muito bem, vão dizer assim: eu volto aqui sempre. Não voltam, não querem mais. E o que vai acontecer com os olhos dela?
nossas crianças não estão enxergando direito o que é espiritual. Professores, como está a sua vida? Se as nossas mensagens não estão gerando alcance no coração, como que está integrada ela ao Espírito Santo? Mas era o que foi mencionado, foi apresentado. Olha, eu estou vendo e está assim, e está assim. E sabe o que ele disse mais? Ele disse mais, ele disse: olha, as vestes de vocês, as vestes do sacerdote está suja. Está aí na palavra, está na palavra, eu não estou falando não. As vestes estão sujas. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos. É como se dissesse assim: olha, ele se chegou, nós chegamos aqui, os sacerdotes estão aqui, e nós chegamos, e o olhar gracioso do Senhor, ele está enxergando que há uma inconformidade com o ensino do mestre, uma inconformidade com aquilo que o mestre tem ensinado, para que nós possamos apenas fazer o quê? É para a gente mudar o ensino? É para a gente colocar a nossa característica no ensino? Não! Ide e fazer o quê? E fazer o quê? Ele olhou, viu sujeira, e ele poderia, né? Se fosse o Adoni-Bezek, poderia dizer: não, vem cá, vamos cortar os seus dedinhos, você não serve mais. Mas ele não fez isso não. A palavra diz, estando falando, ordenou aos que estavam diante dele. Quem estava diante dele? Era este ou aquele? Este. Olha bem, o Senhor está diante de nós. O Senhor está adiante, o Senhor está à frente. O Senhor, a expressão de adiante aqui é a expressão de entendermos que ele precisa ser a prioridade. Ele está contemplando tudo. E olha, ele enxergou aquele que está diante de vós, aquele que está, não é eu que estou diante dos irmãos, não. Há um Senhor que está agora na nossa frente. Há um Senhor que está diante de cada um de nós. E ele está fazendo essa consideração que está presente na palavra. Ele não mandou matar, ele não mandou ficar de joelhos sobre as pedrinhas, ele não fez biquinho para falar Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem.